da Universidade Federal de Uberlândia, e é com imenso prazer e satisfação que a Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, recebe a todos para a sua segunda semana de Engenharia de Alimentos, a SEALI-UFO, com o tema Indústria Sustentável. A SEALI é um evento totalmente gratuito, de caráter híbrido, remoto e presencial, organizado pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Campus Patos de Minas, o PET, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, o PPG. Nosso evento conta com o apoio da Faculdade de Engenharia Química da UFO e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEX, e é patrocinado pela empresa Lactoval Laticínios de Patos de Minas. Para dar início à cerimônia de abertura da segunda SEALI, gostaríamos de convidar para compor a mesa o magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Dr. Walter Stephan Júnior. Vossa Excelência, a deputada estadual eleita de magistratura 2023-2026, senhora Ludmila Fonseca Azevedo Falcão. O assessor administrativo da reitoria da UFO no campus Patos de Minas, professor Dr. Matheus de Souza Gomes. A coordenadora do curso de graduação em Engenharia de Alimentos da UFO, professora doutora Carla Zanella Coutinho. A coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, professora doutora Lívia Diniz Santos. E o coordenador da segunda semana de Engenharia de Alimentos da UFO e tutor do PET Engenharia de Alimentos, professor doutor Neyton Carlos da Silva. Passamos agora a palavra para o magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor doutor Walter Stephan Júnior. Bom dia. É uma grande alegria, um prazer enorme poder estar aqui nessa manhã no campus Patos de Minas, da UFO. Um privilégio poder fazer parte dessa mesa tão simpática e oportunidade que eu cumprimento a senhora Ludmila Falcão pela eleição, deputada estadual, representando aqui a nossa região. Certamente isso vai trazer muitos benefícios para toda a cidade de Patos de Minas, para a nossa região do Alto Paranaíba, e eu espero também para a Universidade Federal de Uberlândia, contar sempre com o seu apoio. Cumprimento o professor Matheus, professora Carla, professor Lívia, professor Neyton. Muito obrigado pela oportunidade. Como vocês sabem, a Universidade Federal de Uberlândia, junto com as demais universidades federais, ao longo dos últimos anos, tem padecido com recursos, cortes, contingenciamentos de verbas, o que tem dificultado muitas de nossas ações. Apesar disso, a universidade continua ativa, muitas atividades acontecendo. Hoje mesmo, nessa manhã, além desse evento bonito, além desse evento muito bem organizado e de grande repercussão, uma vez que nós temos quase 450 inscritos, nós observamos que em outros cursos da universidade, em outras áreas da universidade, outros eventos também estão acontecendo. Isso demonstra a vitalidade institucional. A universidade sabe que tem um compromisso social com toda a região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba,
Só que essa influência acaba transbordando o nosso Estado. A Universidade Federal de Uberlândia hoje tem uma presença nacional importante, e em algumas áreas uma presença internacional também bastante significativa. E eu sei que o campus Patos de Minas já começa, muitas vezes, a receber visitas de colegas do exterior interessados em fazer parceria conosco. Isso abre, portanto, para toda a comunidade da UF Patos de Minas enormes possibilidades. Uma vez que a universidade, de fato, qualquer universidade que se digne, que se preze por esse nome, tem a ver com o universo. Não existe universidade centrada, focada, fechada em si mesma. A universidade dialoga com o mundo. E é só dessa forma que a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação, a cultura e as artes podem se desenvolver através desses relacionamentos. Semana passada mesmo eu tive a oportunidade de receber um professor, diretor do Instituto de Engenharia e Tecnologia e Gestão de uma universidade na Finlândia, longe daqui, né? Mas ele muito interessado em firmar parcerias, e alguns professores nossos já começam a desenvolver essa nova parceria com uma universidade lá longe, na Finlândia, mas com muitas afinidades, por incrível que pareça. O tema que vocês escolhem, indústria sustentável, é de uma grande atualidade. Esse tema ele tem diversos desdobramentos e muitas interseções. É um tema absolutamente multidisciplinar, por envolver várias áreas do conhecimento e também diferentes tipos de indústria que nós temos na região, no país e no mundo. Portanto, a exploração dessas indústrias, se a palavra exploração for adequada aqui, de forma sustentável, é algo que garante a subsistência e o próprio prestígio dessas indústrias. A comunidade internacional, como vocês sabem, cada vez mais exige compromissos ambientais, compromissos com instituições, empresas, universidades, indústrias 4.0, inclusive, mais sustentáveis. Inclusive, existe uma Agenda 2030 que engloba uma série de compromissos nos quais a própria Universidade Federal de Uberlândia está inserida. Vocês têm observado que, ultimamente, a Universidade Federal de Uberlândia tem conseguido entrar em diversos rankings internacionais. Semana passada mesmo, isso aconteceu com um ranking da maior importância. E um dos quesitos para que a gente entre nos rankings, um parênteses, a entrada nesses rankings, ela não se dá de forma aleatória. Alguém nos achou interessante e, portanto, vai nos colocar nos rankings. Não é assim que funciona. A gente tem que manifestar interesse e preencher questionários detalhados. Nós temos uma comissão que está se especializando em fornecer esses dados. Deixa em parênteses. Tudo isso para dizer que diversos itens, compromissos da Agenda 2030 têm que ser cumpridos por todas aquelas universidades que desejam entrar nesses rankings. Então, a Universidade Federal de Uberlândia tem procurado cumprir essa sua missão de educação, mas também missão científica, e nós nos sentimos realmente privilegiados por ter um curso de graduação de Engenharia de Alimentos, um curso de mestrado de Engenharia de Alimentos, ambos muito bem avaliados e com enormes possibilidades, tanto para a instituição como para a comunidade externa. Aliás, no próximo ano, no ano de 2023, a Universidade Federal de Uberlândia completará 45 anos de federalização. E o tema que nós queremos explorar durante o próximo ano é o relacionamento universidade-sociedade. Por isso que eu fico muito feliz que a Universidade Federal de Uberlândia aqui em Patos tem um grande relacionamento com o setor empresarial, com produtores, com comunidades externas à universidade, de tal forma que isso apenas nos engrandece. Eu gostaria de, nesse sentido, cumprimentar o professor Leito, em
nome dele, eu cumprimento toda a comissão organizadora desse evento. Eu sei que nós temos nossos estudantes do PET, pessoal da pós-graduação, professores. Portanto, para fazer um evento como esse, é preciso do envolvimento e do entusiasmo de muita gente. Repito que a Universidade Federal de Uberlândia tem um enorme compromisso com esse campus e com a cidade de Patos de Minas. E desejo que tudo isso, esse compromisso, se desenvolva da melhor forma possível. Estamos na torcida aí para o andamento da obra do campus, para que finalmente nós consigamos ter a nossa sede local, a nossa identidade aqui em Patos. Nós estamos ainda muito espalhados em diferentes instalações. Vamos começar a ter uma identidade bastante própria, o que é absolutamente necessário depois de tantos anos. Muito obrigado pela resiliência de vocês, muito obrigado pelo entusiasmo de vocês e pelo empenho em, durante 2 anos, se envolver no ensino remoto, e agora retomamos atividades presenciais, inclusive com um evento de natureza científica que acontece no formato híbrido. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade e contem sempre comigo. Nós agradecemos a palavra do professor Walter e passamos agora a palavra para a senhora Ludmila Falcão, primeira dama de Patos de Minas. Bom dia a todos. Bom dia. Reitor, em seu nome eu cumprimento toda a mesa que organizou esse grande evento. Queria cumprimentar também a minha amiga e irmã, Carla Guidin, que é um presente que Deus me deu. E eu conheci ela há mais ou menos 2 anos e hoje eu posso chamá-la de irmã. Então, eu gostaria de falar para vocês do meu imenso carinho que eu tenho com a Carla. Sei que ela insistiu muito para eu estar aqui presente. Hoje até passei uma peça nela. Agora eu falei, não, Carla, não vai dar tempo de ouvir não, já estava aqui na porta. Não vou mais não, você está no meu pé demais. Mas é lógico que eu nunca deixaria de estar aqui presente. E tudo que vocês precisarem, seja com o prefeito ou com a deputada estadual eleita, vocês podem contar com a Carla, que é ponta direta. Ela está dentro da minha casa pelo menos uma vez na semana. Gente, eu gostaria de falar um pouco para vocês da minha história. Eu, como primeira dama, eu conheci uma realidade muito diferente da minha. E olha que eu venho de uma família muito simples. Eu sou filha de dona de casa, eu sou filha de um policial militar. E eu posso falar para vocês que a educação foi um dos combustíveis para eu me tornar candidata a deputada estadual. E trabalhar muito para me tornar deputada estadual. Quem me acompanhou aqui viu o tanto que a minha campanha foi bonita. Uma campanha de propósitos, uma campanha de propostas, porque muito que me movia era a educação. Falando para vocês aqui dessa realidade diferente, eu conheci muitas meninas, de repente 1, 2, 3, 20, 30, mais de 150 meninas, reitor, que deixavam de ir à escola por falta de um item tão básico, absorvente. E aí nós resolvemos fazer o nosso primeiro projeto, Absorvendo Afetos, para dar dignidade para as nossas meninas, para elas poderem ir à escola. O mês tem 4 semanas, a maioria que é mulher, né, que está aqui. O mês tem 4 semanas, uma semana no mês, as meninas deixavam de ir à escola por falta de um item básico. E hoje eu bato no peito e falo com muito orgulho que nas nossas escolas municipais e estaduais nenhuma menina deixa de ir à escola por falta de um item tão básico. Passou-se um tempo por muita sensibilidade, porque político ele tem que ter sensibilidade para governar. Não aquele cara que não tem sensibilidade, ele começa a fazer as coisas em proveitos pessoais e não em proveito da comunidade. Eu conheci muitas criancinhas que não conseguiam ter a possibilidade de entender, de alfabetizar com facilidade por falta de um óculos. Eles não têm maturidade. Quando nós estamos falando aí, nós estamos falando de crianças de 7, 8 anos, eles não têm maturidade de falar, eu não estou conseguindo ler e aprender porque eu não consigo enxergar. O pai, nós estamos falando de
pais vulneráveis, pais que não têm condição de ter não só o acesso em comprar esses óculos, mas também de ter a sensibilidade de falar que esses alunos, que esses filhos deles precisam de óculos. Nós fizemos um projeto chamado Olhar pela Educação. Foram mais de 1000 crianças que foram treinadas. 25% precisavam de óculos. Lembro até hoje do dia que eu coloquei um óculos de 8 graus no menininho e falei assim, lê aí. Ele começou a rir e não parava de rir. E eu não parava de chorar, de emoção. Conheci uma realidade muito pior ainda. Crianças que sofriam assédio sexual dentro de casa. E o meio que eles tinham como proteção é a escola. E isso foi o que eu, como primeira dama, vi a importância da educação. Tanto como proteção para essas crianças, como também para fortalecimento, para transformar a vida dessas crianças, para se tornarem jovens adultos com possibilidade de ter um futuro melhor. E a UF, gente, foi uma das minhas discussões na minha corrida eleitoral. Eu lembro bem, como se fosse agora, era mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu estava deitada na minha cama, ao lado do Falcão. Ele leu uma notícia corriqueira que qualquer um de vocês, nós, poderíamos ter lido. Governo do Estado faz repasse de verbas para finalizar campos de universidades federais em Minas Gerais. O Falcão falou, opa, a gente consegue terminar o campus da UFA aqui em Patos de Minas. De cara eu botei a mão nele assim e falei, tadinho, tá com fé, delirando. Mas não, o Falcão ligou para o secretário, na hora falou, secretário, nós temos um campus que está parado aqui há 10 anos. 10 anos. E sabe por que estava parado? Por falta de força política e falta de alinhamento. Falta de alinhamento do gestor com o governo do Estado. Falcão é próximo do Zema? Sempre foi. Falcão ligou para o Zema também. Ele falou, Falcão, pode ter certeza, faz um projeto aí que nós vamos ajudar vocês. Quem chega na frente, a gente bebe o quê? Água limpa. Falcão conseguiu parte dessa verba. A outra parte veio do governo federal através de um repasse do Zé Vitor, para terminar um campus da Universidade Federal Polo Patos de Minas. Falei para vocês e repito, vim de família simples. Meus pais suaram para pagar minha faculdade de Direito. Se eu tivesse uma universidade federal aqui, com certeza eu estaria brigando para estar lá, para dar mais condições para os meus pais. Porque apertou de um lado para ele ter condições de pagar na Universidade Federal. Meu irmão que fez medicina, então, graças a Deus a gente tinha um lote na nossa família que a gente teve condição de vender para financiar a faculdade do meu irmão. O que é a obrigação dos nossos alunos? Estudar e passar na Universidade Federal. O que é uma obrigação da cidade polo igual Patos de Minas? Ofertar uma Universidade Federal com muitos cursos para a nossa população. E faltou, por 10 anos, pessoas que estivessem alinhadas para trazer o campus da UFA aqui para a nossa querida Patos de Minas. E hoje, eu sou apenas uma deputada estadual eleita, nem tomado posse eu tomei, mas eu já estive junto à Secretaria de Educação, junto ao governador, cobrando repasse. E ele falou, está garantido, está tudo certo. Falta de alinhamento, nós não teremos como desculpa. Falta de uma deputada estadual que estará presente cobrando, pode ter certeza. Ponte direta vocês têm. Tá vendo que a responsabilidade colocou nas suas costas? Vocês terão também. E mais, é só da educação? Não! Tive a oportunidade de estar sentada naquela terceira cadeira aqui, convidada pela professora Lívia, para ouvir aqui do lado de grandes cafeicultores. Lembro que estava aqui Daniel Bruxel, Zé Vitor estava presente também. É um estudo que vocês fizeram para fazer o fortalecimento do nosso café na nossa região. 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais encontra a nossa região. Região rica economicamente, mas que carece de força política. A professora fez um trabalho maravilhoso para fortalecer o café da nossa região. Tivemos aqui grandes empresários e eu sei da importância da UFA para enriquecer o nosso solo. Eu sei da importância da UFA para enriquecer a nossa economia. E pode ter certeza, vocês terão aqui uma deputada estadual, apesar da UFA ser Universidade Federal, mas eu sei da importância da força política, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, para estar ao lado de vocês,
para fazer com que essa UF evolua cada vez mais e que a nossa educação seja transformadora, não só na vida de vocês, mas de outros alunos ou cidadãos que precisam muito. Muito obrigada, contem comigo. Nós agradecemos a fala da senhora Ludmila Falcão e passamos agora a palavra para o professor Dr. Matheus de Souza, assessor administrativo da reitoria da UF no campus Patos de Minas. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria, né, estar aqui presente. Toda vez, depois que voltou, né, para o presencial, eu fico muito alegre em poder, né, participar de eventos como esse, olhar nos olhos das pessoas para a gente poder dialogar. Cumprimento o professor Valder, a quem estendo os cumprimentos a toda a comunidade acadêmica UFO, cumprimento a senhora Ludmila, a quem estendo, né, os cumprimentos à comunidade civil, né, de Patos, em especial cumprimento, né, a Líbia, Carla, Neyton, e estendo, né, os meus cumprimentos à comunidade acadêmica UFO Patos de Minas. Acho que nessas palavras, né, tanto do professor Valder, né, quanto da senhora Ludmila, a gente consegue visualizar que estar junto, fazer junto, é o que faz o diferencial. Então, Valder citou duas palavras muito importantes que depois veio ser chancelado pela Ludmila, que é a multidisciplinaridade, né, e a intercomunicação entre poderes e instituição. Então, a interinstitucionalidade ela é importante. O prefeito Falcão, ele instituiu uma secretaria, né, de interinstitucionalidade junto com a nossa ex-aluna, né, que tem nos auxiliado muito a aprender a fazer isso, porque a gente não fazia. Né? A gente, enquanto instituição, o diálogo ele tinha mesmo uma trava. Então, eu acho que isso é muito importante. Pautando a questão da multidisciplinaridade, eu volto para os alunos. Essa reitoria, ela tem pautado muito a multidisciplinaridade. Não só no âmbito acadêmico, de ensino, mas também no âmbito de pesquisa. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, do projeto da professora Líbia, que conseguiu, né, de forma sutil, leve, tranquila, transformar a multidisciplinaridade no campus Patos de Minas. Porque o exemplo do café é um exemplo que consegue congregar biotecnologia, engenharia de alimentos, química, computação, engenharia eletrônica e telecomunicações, né, trazendo para a gente o que realmente é a multidisciplinaridade. E a gente não faz isso sem o aluno. Então, vocês estarem hoje aqui, olhando nos nossos olhos, escutando as falas, né, do professor Valder, da senhora Ludmila, falando desse processo, né, de conexão entre os poderes, conexão entre as instituições públicas, que tem um papel importantíssimo de fomentar essa vontade, né, de trazer o que é melhor para a população. A universidade quer isso, a prefeitura quer isso, e essa conexão entre universidade e prefeitura e Estado, universidade, prefeitura, Estado, federação, isso é importantíssimo para que a gente torne mais leve todos os processos, e a educação entra nesse quesito. Eu quero citar um exemplo dessa comunicação entre as instituições, e em primeira mão para vocês. A gente tem um problema sério em Patos de Minas, que é a questão da alimentação. Hoje a gente não tem um restaurante universitário, hoje a gente tem condições de fornecer um espaço para o estudante, para ele poder se alimentar, mas a gente não consegue fornecer o RU. Então, eu provoquei uma reunião junto com a prefeitura, a Georgiana e a secretária
Municipal de Desenvolvimento Social, de pronto, reuniu conosco, conversou com o Falcão e visualizou que a gente ajudar o aluno vulnerável é ajudar também a população de Patos de Minas. E sem essa comunicação com a prefeitura seria impossível. Por quê? O restaurante popular está lá, ele tá favorecendo, né, a população. Mas trazer isso para dentro da universidade, para ajudar o aluno vulnerável, isso não é obrigação da prefeitura. Mas essa sensibilidade, né, dos políticos, dos gestores, é importante para que a gente possa crescer junto, certo? E aí, na sexta-feira agora, a Nea Georgiane, né, conversou com o prefeito Falcão e liberou para os vulneráveis, né, 65 refeições diárias, para que a gente possa, então, fazer esse transporte, trazer, né, essa alimentação que eu estava conversando com o Marcelo, pirâmide de Maslow, né? Primeiro a gente come, a gente veste, a gente dorme, para depois a gente fazer as outras coisas. Tem como o aluno estudar sem comer? Tem como, gente. Então, essa sensibilidade, o professor Valder, desde o início, falou: Mateus, a gente vai fazer de tudo, mas a gente vai resolver. O não, para mim, não é solução. De uma forma ou de outra, a gente vai resolver. A gente tinha umas 5 opções, né, professor? De alguma forma, a gente iria resolver isso. Então, inicialmente, é um agradecimento para a Prefeitura de Patos, que tem nos apoiado aí, né, durante todo esse processo, dessa caminhada, que não está no fim, pelo contrário, está só no início. Né? A gente tem a intenção, sim, viu, Ludmila, de criar novos cursos, está no PID da universidade, Planejamento 2022-27, ou seja, nós estamos alinhados, né, com o poder público local, o poder público, né, estadual, para o bem do aluno, para o bem da população. Então, o que vocês, como aluno, vocês podem fazer? Dar essa recíproca para a gente que está aqui na gestão. Tendo empolgação para poder estudar, tendo empolgação para poder participar desses projetos multidisciplinares, tendo empolgação para participar desse tipo de evento aqui. Cadê? Está faltando aluno aqui, ué. Eu sei que eu dou aula nesse horário e eu liberei os meus alunos para virem aqui. Não estão todos aqui. A faltinha vai rolar lá no diário, né? Pois eu quero a lista de presença aí. Por quê? Porque é importante. Você acha que o Neito não perdeu dias e noites fazendo, né, o que está fazendo? Ele com a Líbia como organizadores? Então, o papel de vocês que estão aqui é incentivar os alunos que não vieram, para não só participar desse tipo de evento, mas dar valor nesse tipo de evento. Para não só participar de iniciação científica, participar de projeto de extensão, mas também incentivar o coleguinha. Porque às vezes o coleguinha não tem a motivação que vocês têm. Então vocês têm um papel importante também nessa motivação. E saibam, a gente que está desse lado de cada gestão, a gente vai fazer o possível. A gente não dorme sem pensar em vocês. Nós faremos o possível para trazer o melhor para vocês. Eu lembro direitinho, a minha filhinha tem 3 filhos, e às vezes a gente dialoga com eles sobre situações cotidianas. E aí tem hora que eu falo assim: Maria, você tem que preocupar com estudar. Deixa nessas coisas, o papai e a mamãe preocupam. A mesma coisa eu vou falar para vocês. Deixa nessas coisas de campus, a gente vai preocupar. Vocês têm que estudar, vocês têm que participar dos eventos, vocês têm que participar de iniciação científica, participar dos momentos, né, dos projetos de extensão, porque é a formação de vocês que está em jogo, certo? Então, eu gostaria de agradecer novamente os organizadores, né, agradecer a todos aqui pela presença e desejá-los aí, né, sucesso nesse evento que vai durar toda a semana. Obrigado. Nós agradecemos a fala
fala do professor Matheus e passaremos agora um vídeo com a manifestação do professor Dr. Ricardo Amantes de Malagona, diretor da Faculdade de Engenharia Química da UFO, que infelizmente não pôde estar conosco presencialmente, mas gravou algumas palavras para todos nós participantes. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os colegas que estão na mesa de segunda semana da Engenharia de Alimentos, o reitor da UFO, o professor Walter Stefan Júnior, a primeira-dama de Patos de Minas, a senhora Ludmila Falcão, o assessor do reitor do campus Patos de Minas, o professor Matheus de Souza Gomes, a coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, professora Líbia Diniz Santos, a coordenadora do curso de graduação em Engenharia de Alimentos, professora Carla Zanella Guidini, e o tutor do programa de educação tutorial do curso de Engenharia de Alimentos, professor Neyton Carlos da Silva. Em nome da Faculdade de Engenharia Química da UFO, quero desejar as boas-vindas aos participantes da segunda SEAD, discentes de graduação e de pós-graduação da UFO, discentes de outras instituições de ensino superior, profissionais da área de alimentos, nossos palestrantes e todos os demais participantes do evento. Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda semana da Engenharia de Alimentos da UFO. A segunda SEAD é um evento híbrido, com atividades presenciais e remotas e totalmente gratuito, que proporcionará aos seus participantes a oportunidade de assistirem palestras, mesas redondas e de fazerem mini-cursos em diferentes assuntos ligados à indústria sustentável. A SEAD complementa os conhecimentos adquiridos em sala de aula e tem que ser valorizada cada vez mais pelos estudantes. É uma ocasião para os discentes participarem de um evento e também de conhecer os trabalhos científicos desenvolvidos pelos colegas da área de engenharia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos e áreas afins. A Faculdade de Engenharia Química da UFO possui 2 cursos de graduação e 2 programas de pós-graduação. Em Uberlândia, nós temos os cursos de graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química. Já em Patos de Minas, temos os cursos de graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos. O curso de graduação em Engenharia de Alimentos iniciou suas atividades em 2011 e, atualmente, temos 115 alunos. Já o curso de mestrado em Engenharia de Alimentos iniciou a primeira turma em 2017. Hoje, contamos com 31 alunos, sendo um programa de pós-graduação que já foram defendidas 27 dissertações de mestrado. A FEC UFO tem vários egressos atuando em diferentes empresas ao redor do mundo, profissionais de engenharia de alimentos ou de engenharia química altamente qualificados e com carreiras de sucesso no mercado de trabalho. Mesmo em tempos difíceis e incertos, temos a certeza que o PET Engenharia de Alimentos e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos trabalharam com muito empenho e entusiasmo para que a segunda SEAD se tornasse uma realidade e nós pudéssemos estar aqui para prestigiá-la. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora da segunda SEAD, nas pessoas dos professores Neyton Carlos da Silva e Líbia Diniz Santos, e também aos discentes do PET Engenharia de Alimentos, pela dedicação de organizar e nos proporcionar um evento que aborda os mais diversos assuntos, como desperdício de alimentos, motivação na engenharia de alimentos, uso de resíduos alimentares para a produção de bioetanol, assim como outros temas presentes na programação. Desejo a todos uma excelente semana em engenharia de alimentos. Aproveitem toda a programação. Bom dia e sucesso a todos. Muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do professor Ricardo Malagoni e passamos agora a palavra para a professora doutora Carla Zanella Chidini, coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, do campus Patos de Minas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda semana de Engenharia de Alimentos. Quero cumprimentar a mesa, o professor Valder, que fez muita questão de estar aqui presente, e a gente fica muito feliz, Neito e Lívia, com a sua presença. Ao professor Matheus, a minha amiga deputada eleita Ludmila Falcão, e a todos que estão aqui presentes. Quero desejar que vocês tenham uma semana de muito estudo, muito conhecimento. É uma oportunidade imensa essa semana que vocês vão ter de conhecimento com professores de diversas áreas de todo o país, né? E essa troca que vai existir, né? Network, aprender um pouquinho mais sobre o nosso tema, né? Que é indústria sustentável. Então, eu desejo a todos, tá? Uma excelente semana. Aproveitem, agarrem essa oportunidade, ainda mais que é o evento nosso, que é híbrido, né? Então, é um evento mais do que especial depois de 2 anos. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a fala da professora Carla e passamos agora a palavra para a professora doutora Lívia Diniz Santos, coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, garotinhos e garotinhas. Eu fico muito feliz de estar aqui e cumprimento a mesa, professor Valder, deputada Ludmila, cumprimento todos vocês da mesa e todos os nossos professores que nos ajudaram aí durante a organização desse evento e todos os nossos alunos da graduação e do PET. Nós organizamos isso com muito carinho, com muita atenção, tentando proporcionar para vocês a semana, né? A semana de volta a eventos presenciais, com muito cuidado, com palestras excelentes, palestras que vão proporcionar a vocês conhecimentos, vão proporcionar a vocês experiências, né, de vivência na engenharia de alimentos. Então, pessoal, eu estou muito grata e muito feliz de estar aqui com vocês nessa semana e hoje na abertura do evento. E fico muito feliz com a presença e com o apoio de vocês aí durante toda a semana. Estamos aí, o que vocês precisarem, o que desejarem durante a semana, contem conosco. E para a gente, né, da pós-graduação em Engenharia de Alimentos, é um momento muito especial em relação ao desenvolvimento também da ciência e tecnologia aplicada em engenharia de alimentos. Na sexta-feira, teremos aí nossos alunos da graduação, nossos alunos da pós-graduação, mostrando, né, apresentando aí os trabalhos realizados aqui no campus e no Brasil, né, que também temos apresentadores de outras universidades. Então, nos prestigiem, vão nas apresentações, porque com isso abre a nossa mente, abre as nossas oportunidades de quem sabe fazer um mestrado, de quem sabe fazer uma cooperação, uma iniciação científica, e isso tudo é muito importante. Tanto o professor Valder, professor Matheus, deputada Ludmila, falou da importância da interdisciplinaridade, a importância da sociedade dentro da universidade dentro da sociedade. Então, é isso que é nosso papel, é desenvolver ciência, é desenvolver tecnologias aplicadas, para que a gente melhore, sim, a sociedade toda. Obrigada, gente. Agradecemos a fala da professora Lívia. E passamos agora a palavra para o professor Dr. Neyton Carlos da Silva, coordenador da comissão organizadora da segunda SEAD. Bom dia, pessoal. Bom, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do professor Valder, da senhora Ludmila Falcão, professor Matheus, professora Carla, professora Lívia e de todos vocês aqui hoje nessa cerimônia de abertura. Eu sou muito suspeito para falar da UFO, porque praticamente metade da minha vida eu passei na UFO. Eu fui aluno de graduação lá em Uberlândia,
Fiquei um tempo trabalhando em fábrica, depois voltei para fazer mestrado, doutorado, e agora eu estou como docente aqui no campus Patos de Minas, que assim, sempre foi meu sonho estar aí atuando. Então, por que eu trago um pouco esse retorno? Porque o intuito da Semana da Engenharia de Alimentos, a SEARI, é mostrar para vocês o quanto que a universidade muda vidas. Mostrar para vocês a importância dessa experiência que vocês estão tendo. E não é só formar. Às vezes a gente fica pensando muito assim, formar, todo mundo vai formar em algum momento. Mas o que você aprende, o que você faz de diferente ou a mais na universidade, que vai te tornar um profissional diferente e um profissional com algo a mais para o mercado. E essa é a ideia da Semana da Engenharia de Alimentos. Ano passado a gente fez a SEARI totalmente remota, tá? A SEARI é organizada pelos alunos e para os alunos. Nós, professores, só conduzimos, mas é organizada por vocês, para vocês. E ano passado a gente conseguiu uma grande participação, mais de 400 participantes do Brasil todo, prestigiando o nosso evento. Esse ano o desafio foi outro: organizar um evento que fosse híbrido, presencial e também remoto, para a gente não perder o nosso público que não pode comparecer presencialmente em Patos de Minas e que vão estar assistindo a gente está aí gravando a nossa abertura justamente para poder estar passando para eles. E a gente fica muito feliz com o resultado. Nós batemos o nosso recorde de inscrições, 450 inscritos aproximadamente, de mais de 30 instituições do Brasil todo, e uma grande quantidade de alunos presencialmente, o que deixa muito feliz que vocês compraram a nossa ideia. A Semana de Engenharia de Alimentos não seria nada se vocês não comprassem essa ideia. E cabe agora a vocês, como nossos colegas até comentaram, divulgar a semana e trazer mais gente, porque também ela não é só para o pessoal que está longe e para o pessoal aqui da universidade, ela também é para a comunidade de Patos de Minas. E esse é o segundo intuito da SEARI, é mostrar, opa, Brasil inteiro, a gente está aqui. Universidade Federal de Uberlândia, a gente está aqui em Patos de Minas. Nosso campus em breve fica pronto, mas a gente está aqui. E a gente está fazendo a diferença e queremos continuar fazendo. Então eu penso que essa é a nossa grande missão, sabe? Não só trazer conhecimento, mas também fazer algo a mais. A gente vai ter com os nossos minicursos à tarde, presenciais, 4 minicursos de alta qualidade, 8 palestras remotas com ministrantes do Brasil todo, da indústria, da área acadêmica, pesquisadores e também ministrantes de outros países. Vamos estar com a apresentação dos trabalhos científicos na sexta-feira, também do Brasil todo, na forma presencial e remota. E na próxima semana temos as nossas visitas técnicas em indústrias de alimentos de Patos de Minas e região. Então, eu desejo a todos um excelente SEARI. Espero que vocês aproveitem ela da melhor maneira possível. Nós estamos à disposição de vocês e tenham sempre esse pensamento. A gente está sonhando grande aqui para fazer a diferença. E esse evento representa isso. Mas, acima de tudo, esse evento representa vocês. E eu tenho muito orgulho disso. E sei que toda a comissão organizadora também tem muito orgulho disso. Obrigado, pessoal. Assim, com a mensagem do professor Neyton Carlos da Silva, encerramos neste momento a solenidade de abertura da segunda semana da Engenharia de Alimentos da UFO e declaramos o evento aberto, iniciado. Mas, para começar bem, nós pedimos que ainda permaneçam conosco, pois temos uma surpresa para vocês. Estamos sorteando alguns prêmios nessa nossa abertura e, para verificar se você foi contemplado, basta olhar embaixo da sua cadeira se há alguma surpresa. Caso